Olá, crianças! Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Espero que vocês tenham tido uma semana muito abençoada. E aí, você gosta de receber uma boa notícia? Ah, eu gosto bastante. E você gosta de dar uma boa notícia também? Eu também fico bem contente em contar uma boa notícia. Preste bastante atenção. Na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, que é uma ótima notícia que nós recebemos todas as vezes que nós assistimos à escola dominical. Uma boa aula para vocês. Fiquem bem ligadinhos com a gente e agora vamos fazer uma oração juntos para iniciarmos a aula de hoje. Vamos lá? Vamos orar juntos? Eu aqui da minha casa e você aí da tua casa. A gente faz o seguinte: fecha os olhos para que nada venha atrapalhar a nossa conversa com Deus. Vamos lá para esse momento muito especial? Querido Pai, eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, pelo cuidado, pela saúde, pela oportunidade de estarmos a cada dia crescendo em sabedoria na tua palavra. Obrigado, Jesus, por cada boa notícia que chega até nós. Nós te louvamos e te agradecemos porque Jesus é a boa notícia nas nossas vidas. Obrigado por cada família e cada criança. E nesta semana que o Senhor esteja nos abençoando, abençoe cada família de cada criança que nos acompanha na escola dominical. Abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe a vida dos nossos pastores, cuide das suas famílias. Ó Pai querido, nos dê uma aula abençoada, nos ajude a ficar prestando bastante atenção e que tudo que for ensinado na aula de hoje possa ficar gravado no nosso coração. E que a cada dia nós estejamos mais parecidos com Jesus. No nome dele é que eu oro. Amém. Turminha, boa aula e até semana que vem. Tchau! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria que estamos aqui em mais uma aula da Escola Dominical. E hoje a nossa história fala sobre as boas notícias. Que gostoso receber boas notícias. Boas notícias alegram o nosso coração, nos conforta, né? E nossa história está aqui no livro de 2 Coríntios 7. Fala sobre o nosso amigo missionário, o Paulo, né? Que ele visitava, ele ia viajando por vários lugares e ia evangelizando, falando sobre a vida de Jesus, né? Sobre o amor, ensinando as pessoas. E assim foram fundando, né? Aparecendo, surgindo igrejas, várias igrejas, né? E quando Paulo ia passando pelas igrejas, quando ia para outra cidade, ele não abandonava. Ele mandava notícias, ele escrevia cartas para as igrejas. Nessas cartas, Paulo dava orientações para os cristãos, né? Através de fé, de sabedoria, para estarem sempre no caminho de Deus, né? Ele escrevia cartas, né, para essas igrejas, né? Então, nós vamos ver uma parte dessas viagens que ele fez, dessas cartas que ele enviou também para as suas comunidades. Vamos lá? Paulo, crianças, estava um pouco preocupado, aliás, bastante preocupado com a igreja de Corinto.
ele tinha mandado uma carta para eles, falando algumas coisas, né, orientando, umas palavras um pouco severas para eles, né? E ele ficou meio preocupado se a igreja estava bem, se não estava, como que estavam os cristãos, como que eles receberam, né, essas instruções através da carta dele. Então ele chamou o seu companheiro, o Tito, né? Era um companheiro das missões de Paulo. Tito era um homem bem responsável e Paulo confiava muito nele. Era o braço direito de Paulo nas suas missões. Então, o Paulo escreveu uma outra carta para a cidade de Corinto, para a igreja de Corinto, né? E pediu para Tito estar levando essa carta lá para a igreja de Corinto. Tito, então, entregou a carta de Paulo lá para a igreja de Corinto. Enquanto isso, Paulo foi continuar fazendo as suas missões, indo em vários lugares para levar a mensagem de amor, de fé sobre Jesus. Bom, crianças, sabe, até Tito chegar lá em Corinto já leva um tempão, né? Porque eles não tinham, né, carros, né? Era tudo a pé de cavalo, né? Então, demorou bastante. Só que o tempo foi passando, né? Foi passando dias, semanas, né? E o Paulo, então, resolveu indo visitar todas as outras cidades. Ele foi até a cidade de Troade, né? Chegando lá na cidade de Troade, ele ficou pensando ainda lá na cidade de Corinto. E o tempo foi passando ainda e nada de receber notícias de Tito. Ele ficou pensando, será que a igreja lá de Corinto não quer saber mais de mim? Eles não estão gostando mais de mim? Será que eles ficaram muito tristes sobre as orientações que eu fiz naquela carta? Será que eles não receberam bem Tito? Ele ficou muito preocupado e ele não conseguiu falar, né, sobre as instruções de amor, de fé, de sabedoria às pessoas de Troade. Ele resolveu então ir caminhando em sentido à Macedônia. E o tempo passando sempre e nada de notícias de Tito. No caminho, Paulo se encontrou com Tito e Tito trouxe boas notícias para Paulo. Ele falou que os cristãos lá de Corinto entenderam a carta de Paulo, que eles voltaram a Jesus, que eles estavam com muitas saudades de Paulo e queriam que ele voltasse logo àquela cidade, eles matarem as saudades de Paulo, matar as saudades de estar ouvindo sobre Jesus através da boca de Paulo. E essa boa notícia que Tito trouxe a Paulo foi uma notícia que tranquilizou o coração dele, que confortou o coração, deixou-o cheio de alegria. Vocês viram, crianças, como a boa notícia que Tito trouxe lá da cidade de Corinto, da comunidade de Corinto, alegrou o coração de Paulo? Isso, transbordou de alegria, confortou o coração dele. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 4, fala que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Sim, boas palavras, palavras agradáveis, boas notícias, além de confortar o nosso coração, também traz saúde ao nosso corpo. Faz bem para o nosso corpo e para a nossa alma.
E nós, crianças? Será que podemos estar falando, dando boas notícias, falando palavras agradáveis aos nossos amigos? Palavras? Que palavras que podemos estar deixando o dia de nossos amigos, dos nossos companheiros, dias mais felizes? Será que a gente pode estar falando palavras de amor sobre Jesus? Palavras que alegram o coração, que transbordam de amor todas as pessoas? Será que a gente consegue? Conseguimos. Vamos fazer isso para os nossos amigos? Vamos estar sempre falando, dando boas notícias aos nossos amigos? Que possamos estar cada vez mais, estar levando palavras de amor para todas as pessoas do nosso convívio, né? Palavras que estejam alegrando, fazendo bem para as pessoas, tanto na alma quanto para o corpo. E a nossa história fica por aqui. Fique com Deus, um grande beijo e que venham boas notícias essa semana. Até domingo que vem. Tchau! Oi, crianças! Prestaram atenção na história de hoje? Que bom! Então vocês entenderam a mensagem da história, que é que devemos ser mensageiros de boas notícias. É isso aí! E como que a gente consegue fazer isso? Através daquilo que nós falamos, não é verdade? Então vamos fazer uma atividade que possa demonstrar isso? Vai ser uma atividade bem fácil. Eu sempre trago uma atividade fácil. E o que nós vamos precisar? Vocês vão precisar de sulfite, uma régua, lápis e lápis de cor para colorirmos. Então, para começar, nós vamos utilizar a nossa folha de sulfite nessa posição, no formato paisagem ou deitado, assim de pé retrato, assim deitado. E nós vamos com a régua marcar 5 centímetros de espaço, tá? Então, ó, régua, papel e vamos marcar com o lápis uma distância de 5 centímetros. Marquem aí. Feito isso, agora nós vamos dobrá-la exatamente onde nós marcamos 5 centímetros, tá bom? Vamos começar. E aí, ó, a primeira dobrinha ficou assim. E vamos fazer a seguinte. Olha lá. Até o final a gente vai fazer isso. E no final, ela fica assim, como se fosse uma folha sanfonada. Olha lá. Certo? Agora, crianças, em cada uma das pontas, nós vamos fazer um desenho. Então, a gente tem a ponta de um lado e a ponta do outro. Vamos desenhar duas crianças, tá bom? O que vocês quiserem desenhar, meninos, meninas. E vocês já deixam bem bonito, bem colorido, tá bom? Vamos desenhar então. Então, prontos? Desenharam? Ficou assim? Uma criança em cada ponta? É isso aí. Vamos chamar essa atividade de perto e longe. Querem ver por quê? Porque quando estamos perto, é porque as nossas palavras são palavras boas, são palavras de elogio, são notícias agradáveis aos nossos amigos ou aqueles que estão perto da gente. Mas, quando a nossa boca fala palavras que não são legais, olha o que acontece? Os nossos amigos,
eles se distanciam, eles ficam longe. Isso não é legal, né? E por que eles ficam longe? Porque às vezes a gente fala palavras que desanimam eles. Imagina se o nosso amigo já está triste e a gente chega lá e fala mais coisas desagradáveis, né? Ou a gente conta mentiras, não é legal. Ou a gente traz notícias que são falsas. Isso tudo nos distancia. Então lembre-se, para estarmos juntos, para estarmos próximos, pertinho dos nossos amigos, nós temos que ter palavras agradáveis. Sabe, isso me fez lembrar que lá na Bíblia se fala muito em ter sabedoria, né? E sabedoria não é ser sábio? Então, e vocês sabiam que crescer com sabedoria é também saber usar as palavras para manter os nossos amigos sempre perto. E como que a gente faz isso? Para isso a gente precisa ser mensageiro dessas boas notícias, usando sempre palavras agradáveis, né? Principalmente elogios. Vamos praticar isso para termos os nossos amigos sempre perto e nunca longe, porque quem vai ficar triste somos nós, né? Então, ó, sempre pertinho. Então, pratiquem aí, façam em casa, que vocês viram que é bem fácil, é bem simples, tá combinado? Que o amor de Deus alegre o seu coração todos os dias. E assim, que vocês possam ser sempre os mensageiros da boa notícia. Assim como a Bíblia nos ensina. Então, até uma próxima atividade. Bom dia! Chegou a hora do quiz, esse jogo de perguntas e respostas para quem prestou atenção na aula de hoje. Você está preparado? Você está preparada? Então, como de costume, vem comigo! Primeira perguntinha chegando aqui na sua telinha. Para quem Paulo tinha escrito uma carta, a carta da história de hoje? Vamos para as alternativas? A alternativa A foi para a igreja de Corinto, a alternativa B foi para a igreja de Éfeso ou a alternativa C foi para a igreja de Troade? E aí, você sabe essa? Responde para mim. A, B ou C? Vamos conferir? A alternativa A foi para a igreja de Corinto e você pode checar essa informação na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E aí, acertou essa? Então vem comigo para a próxima. Para quem Paulo pediu ajuda para levar a carta da história de hoje? Naquela época não tinha Sedex, né? Então ele pediu ajuda para um amigo. Qual é o nome desse amigão? A alternativa A, o amigo se chamava Timóteo. A alternativa B, o amigo se chamava Tito. Ou a alternativa C, o amigo se chamava Tiago. E aí? A, B ou C? Responde para mim sem piscar. Vamos conferir? A alternativa B, Tito. E você pode checar essa informação na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. E aí, acertou essa? Muito bem, então vem comigo que tem mais pergunta. Para qual cidade Paulo foi enquanto esperava notícias de Tito? A alternativa A, ele foi para a cidade de Éfeso. A alternativa B, a cidade se chamava Troade, ou a alternativa C, a cidade se chamava Macedônia. E aí, A, B ou C? Responde para mim sem duvidar. Vamos conferir? A alternativa B, Troade. E você pode checar essa informação na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Eita, que esse quiz não tá nada fácil hoje não, hein? Mas calma que tem mais pergunta. Por que Paulo ficou feliz? Teve um acontecimento que deixou Paulo feliz. Qual foi? A alternativa A, porque Timóteo voltou com notícias dos coríntios. A alternativa B, porque Tito voltou com notícias dos coríntios. Ou a alternativa C, porque Paulo voltou de Troade. E aí? A, B ou C? Responde para mim sem duvidar. Vamos conferir? A alternativa B, porque Tito voltou com notícias dos coríntios. E você pode checar essa informação na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 13. Bora para a última pergunta, sem chororô, que hoje não tem bônus não. O que aprendemos com a história de hoje?
Alternativa A, que precisamos espalhar fake news, aquelas que não são de verdade, que a gente recebe pelo WhatsApp. Alternativa B, que precisamos espalhar boas notícias. Ou alternativa C, que precisamos espalhar más notícias. E aí? Você responde para mim se você sabe essa. Vamos conferir? A alternativa B, que precisamos espalhar boas notícias, né? Nós que cremos em Jesus temos sempre uma boa notícia para compartilhar, afinal, nós sabemos que Ele nos ama e nós queremos compartilhar isso com todo mundo. Muito bem! E o nosso quiz vai ficando por aqui. Parabéns para todo mundo que participou! Nós desejamos uma semana onde você espalhe boas notícias, as boas notícias do amor de Jesus para todo mundo. Um grande beijo! E no desafio da semana passada, a tia Ellen deu um enigma para vocês. Vocês lembram? Vou pôr aqui na tela. Olha só. E aí, vamos ver quem conseguiu decifrar esse enigma? Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Olá, crianças! Tudo bem? Eu estou muito bem e animada. Sabem por quê? Recebi uma ótima notícia. Eu já posso tomar a vacina e não vejo a hora que todos possam tomar também. Eu fiquei muito feliz e grata a Deus por essa boa notícia. Por isso, quis contar aqui para vocês. É muito bom quando temos boas notícias, né? Queremos contar para todo mundo. E nós aqui da Escola Dominical queremos saber que boas notícias vocês têm para compartilhar? Mandem para a gente até quarta-feira um vídeo contando. Pode ser uma boa notícia sobre você, um amigo ou amiga, ou sua família. Notícia que já aconteceu ou que você esteja esperando acontecer. Vamos aguardar o seu vídeo. Não se esqueçam, até quarta-feira, hein? Nosso tempo de aula está terminando. Queremos agradecer a Deus por nos encontrarmos mais uma vez. Agradecer porque boas notícias nos trazem alegria, esperança e ajudam a viver melhor. O amor que Jesus tem por nós é uma ótima notícia. E essa notícia você pode contar para todos e todas. E para encerrar nossa aula, vamos orar? Lembrando de fechar nossos olhos para falar com Deus. Senhor, muito obrigada por mais esse tempo juntos. Obrigada porque o Senhor nos acompanha a cada dia. Obrigada pelas professoras, pelo que aprendemos. Obrigada pelas boas notícias que temos recebido para os nossos familiares, para a nossa vida, e porque o Senhor é a mais bela e boa notícia que aconteceu nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por nos amar. Dá-nos uma boa semana, abençoada por Ti. Guarda nossa vida, nossos pastores, nossa família. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Tchau, crianças. Um grande beijo, uma semana cheia de boas notícias.